Bem, boa noite a todos. Com grande alegria que venho participar dessa live com o Núcleo Espírita Francisco Xavier, né? E então, nós estamos no mês de setembro. Setembro é o mês dedicado à prevenção do suicídio, né? É o mês Setembro Amarelo. E é muito necessário se faz para coibir esse ato tão desesperador, nós aprendermos a nos amar. O amor é o que nos fortalece, o amor é o que nos alimenta, é o amor que nos dá a força para que consigamos lidar com as adversidades do nosso dia a dia. Então, quando a gente fala em se amar sem se cobrar, não significa que nós estejamos dizendo para você, não há problema, né, nas suas falhas, nas suas faltas. Não, há problema sim, né? Nós não devemos cometer faltas, mas nós ainda somos seres engatinhando no desenvolvimento, né? Moral, espiritual, emocional. Então, devido a esse nosso pouco conhecimento, principalmente de nós mesmos e da fé, da crença no amor verdadeiro que vem, né, de Deus, fonte criadora de todos nós às vezes titubeamos, nos sentimos fracos, desprezados, inúteis. E esses sentimentos, meus irmãos, eles só acontecem quando nós não aprendemos a ter verdadeiramente um olhar de amor para conosco. Nós temos no livro Escutando os Sentimentos, onde tem um subtítulo A Atitude de Amar-nos como Merecemos, que é de Vanderlei S. de Oliveira, pelo espírito de Hermance do Fox. Tá? É esse livrinho aqui. Não sei se está dando para ver bem. Mas, enfim, ele fala sobre esse alto amor que nós merecemos nos amar. E às vezes a gente diz, não, mas eu me amo, eu cuido de mim, eu só uso roupas boas, né? Eu tenho amizades boas, pessoas cultas. Mas não é desse amor que nós estamos falando, meus irmãos. Nós falamos de um amor pelo que nós somos, pelo que verdadeiramente expressa a nossa essência. Nesse livro que eu citei, no capítulo 3, é um capítulo que se intitula Educação para o Alto Amor. Vejam como é necessário esse sentimento para conosco, que ele tem um capítulo, né, que fala que a gente não precisa e não tem que apenas se educar intelectualmente, mas nós precisamos nos educar emocionalmente, com os nossos sentimentos para conosco e não somente para com o próximo. Cristo nos deu o maior de todos os mandamentos, que dizia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Porque quem verdadeiramente não se ama, acaba não conseguindo amar o próximo. E às vezes acredita que a submissão possa ser um amor, que a fidelidade possa significar amor, né? Mas não é só isso. Sermos fiéis a quem amamos, com certeza, né? Submissos, não. Nós podemos e devemos entender o próximo, não cobrar-lhe mais do que ele pode nos dar e darmos muito mais a ele quando temos. E quando que nós sabemos que temos isso? Quando o primeiro olhar de amor é voltado para nós mesmos. Quando alguém pode te chamar de feio, de chato, de incompetente, seja o título que queiram lhes dar, e você olha para a pessoa e diz: é comigo? Ah, tá. E meio que é isso mesmo, tá de ombros. Porque você se ama tanto que tudo bem, você vai respeitar a opinião do próximo. Mas você não vai se sentir magoado, ofendido, né? Porque você vê que é pura opinião de alguém que provavelmente não te conheça profundamente. Porque quem lhe conhecer verá as suas verdadeiras intenções, né? O seu verdadeiro interior maravilhoso e imperfeito dentro da sua melhor perfeição. Ou seja, nós, né, devemos todos os dias tentarmos ser melhor do que ontem, porque nós não somos perfeitos, né? E essa questão de perfeição plena é muito difícil, né? Eu diria que no estágio em que nós estamos é impossível. Nós ainda caímos em muitas tentações, mas rezamos todos os dias para que não caiamos pelo menos nas mesmas tentações. Quer dizer, a gente tem que se superar. Mas isso só é possível quando o amor realmente existe no nosso interior. Porque daí nós encontramos a força que não vem de fora. Ela começa dentro de nós e aí então ela se alia às outras forças positivas para que consigamos então erguer e transpor novas barreiras. Porque nós não somos seres para vivermos sozinhos. Nós somos seres feitos para que convivamos em comunidade, ou seja, numa comum unidade com todos aqueles que nos cercam. Para isso, meus irmãos, nós temos que entender o que é o amor. E, segundo o nosso Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 9, Fenelon em Bordeaux, 1861, diz assim: o amor é de essência divina e de todos vós. Do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos, do primeiro ao último, temos essa centelha.
é que muitas vezes ela fica embaixo da mesa, sabe? Que aí não consegue iluminar tudo que necessita. Então nós temos que aumentar essa chama e, de preferência, colocar num lugar em que ela possa iluminar todo o nosso ambiente. E que ambiente é esse? Primeiro é o interno. Depois, com essa luz, a gente vai iluminar o ambiente externo com esse amor. Não é à toa que dizem que quem está amando tem os olhos brilhantes, né? Porque irradia essa luz. Amar-se, ainda segundo o livro, não, e Emance Dufour, né? Diz assim: amar-se não significa laborar por privilégios e vantagens, pessoas, mas o modo como convivemos conosco. Quer dizer, a gente não tem que, porque se fulano gostar de mim, vai fazer isso. Se Beltrana gostar de mim, vai me dar aquilo. Assim eu vou ser feliz. Quando alguém me amar de verdade, eu vou ser feliz. Não vai. Não vai. Você vai achar que está feliz. Mas em algum momento, a melancolia, a solidão, a agonia vai tomar conta de você. E tudo isso por quê? Porque você não é amada pelos outros? Não. Quantos irmãos nossos, né, com pais, com esposas, maridos, filhas, que devotam todo o seu amor para aquele ser e ele, por um vazio existencial, comete um ato de suicídio. Então, não faltou amor externo, mas faltou amor interno. Resume-se basicamente o amor na forma como tratamos a nós próprios, a relação que estabelecemos com o nosso mundo íntimo e, sobretudo, o respeito que exercemos àquilo que sentimos. A autoestima surge quando temos atitude cristã com nossos sentimentos. E que atitudes cristãs seriam essas? Respeito. Nós temos que ter respeito por nós mesmos. E esse respeito vem, inclusive, na frente das nossas dificuldades. Porque nós temos que respeitar os nossos limites. Não é assim? Se eu não aprender a dirigir, eu não posso pegar um carro. Porque se eu pegar um carro, eu vou cometer algum acidente. Não vai dar certo, porque eu ainda não alcancei o aprendizado para poder sair seguramente numa estrada. Ainda assim, depois, né, que a gente faz uma prova e tudo, tal, e está liberado com a carteirinha, né, de habilitação, nós ainda assim, no início da nossa caminhada, quantas faltas nós cometemos? Uma freada mais brusca, uma saída em que o carro morre. Nós demoramos, porque nós temos que aprender a lidar com essa nova etapa. E viver, meus irmãos, é todo dia despertar para uma nova etapa. Mas, se respeitarmos os nossos limites
e nos esforçarmos no aprendizado para sermos cada vez melhores, aí sim nós vamos poder passar tarefas por tarefas, batalhas por batalhas, dificuldades por dificuldades, mas sem sofrimento, com consciência, né, do passo que podemos dar. Não dizem que a gente não pode nunca dar o passo maior que a perna? Por quê? Porque a gente acaba se frustrando. E essa frustração para conosco, de nós mesmos, é um gatilho de desamor, de escurecimento daquela luz que vibrava, que nos faz chegar à depressão, à melancolia, à tristeza crônica, aonde nós, às vezes, não conseguimos mais nos reencontrar. O amor a si não se confunde com egoísmo, porque quem tem atitude amorosa para consigo está centrado no self. E o que é o self? Não são as nossas fotos de nós mesmos e tirada por nós mesmos? Quer dizer, é a nossa visão de nós mesmos. Então, quem olha para dentro de si não deve ter atitudes egoístas. Deslocou o foco de seus sentimentos para a fonte de sabedoria e elevação, criando ressonância com o ritmo de Deus. Porque o ritmo de Deus é a batida do amor. Amar-se é ir ao encontro de si mesmo, como denomina Jung. Nós precisamos, meus irmãos, desse amor. Nós precisamos educar esse sentimento por nós mesmos, diferenciando do egoísmo, né? Para que não nos coloquemos maior ou melhor do que os outros, sem deixar que a vaidade supere o nosso verdadeiro sentimento, a centelha que Deus em nós fez nascer quando nos tornamos seus espíritos, seus filhos, né? Com toda a oportunidade do crescimento. A Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 917, ele diz assim: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Quanto mais a gente aprende, mais fácil vai ficando a nossa tarefa. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito,
baste o conhecimento da ciência. Não basta apenas conhecer, nós temos que sabê-la pôr em prática através dos nossos conhecimentos para conosco. Saber até onde vamos poder ir, saber quando devemos parar. Ainda assim, nos é dito que em Lucas 8,16, né? E ninguém acenda uma candeia, a cobre com algum vaso ou a ponha debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entrem vejam a luz. E Mateus 5,14 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Porém, meus amigos, muitas vezes nós não conseguimos perceber. E aí vem a importância daqueles que dividem a nossa vivência nesse plano. E então, Hermânio Fon nos diz assim, que os tarefeiros da causa estejam atentos à fala inspirada do codificador. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Às vezes a gente diz assim, eu acho que fulano não anda muito bem. Mas ele tá lá na dele, né? Melhor deixar para não incomodar. Você não incomoda quando você lança um olhar sobre alguém e diz: Oi, tudo bem? Você está bem? Olha, eu estou sentindo os seus olhinhos um pouquinho baixos, seu farol não está tão aceso. Você precisa de alguma coisa? Dê espaço. Dê os seus ouvidos para o próximo, como diz o CVV, né? A gente precisa de quem escute muitas vezes o nosso vazio interior. Olhemos uns pelos outros com os olhos de ver. Muita vez, onde supomos existir um doente pertinaz em busca de realce, encontra-se um coração ferido e cansado, confuso e amedrontado, mendigando amizade autêntica e compreensão. Possivelmente, ele será tocado quando sentir a força do amor que lhes votamos. Sentindo-se amado pouco a pouco, terá motivos para abandonar as expressões de inferioridade que lhe tortura. Por fim, descobrirá o quanto somos amados incondicionalmente pelo Criador que, em sua generosidade excelsa, nos aguarda no espírito glorioso de filhos de sua obra. Meus irmãos, somos todos filhos dessa grandiosa obra divina. E é por isso que devemos lutar por esse amor. Nos esforçarmos para auxiliar aqueles que estão num momento de confusão e que necessitam entender o que é se amar. Edificar o outro, dar a mão sem humilhar, sem criticar,
apenas servir como ponte para ligar ele a si mesmo, mostrando a grandiosidade do seu ser e lhe dizendo: você não está sozinha. Né? Que possamos, meus queridos irmãos, termos sempre em mente esse amor, essa plenitude que existe dentro de cada um de nós, porque a centelha desse amor, ela pode estar embaixo da cama, ela pode estar escondidinha em qualquer canto, mas essa nunca se apagará, porque não foi feita por nós. Ela foi nos dada eternamente pelo nosso Pai. E esse amor está ali. Basta que nós coloquemos essa nossa luz para que ela consiga nos aquecer e transbordar em nós esse sentimento maravilhoso que é de se amar, de se respeitar, sem desrespeito a ninguém, sem cobrança de ninguém, mas agradecidos pelo que realmente somos, entendendo das nossas limitações, aceitando humildemente a nossa incapacidade frente a determinadas tarefas, pedindo auxílio e, ao mesmo tempo, se sentindo forte por querer continuar no caminho da vida, da vivência que nos fortalece e nos leva ao verdadeiro crescimento, à verdadeira riqueza, que é encontrar esse amor próprio e passar a dividi-lo, porque assim ele só vai se multiplicar. Então, que possamos, durante não só esse mês amarelo, mas em todos os dias, olharmos com amor, afeto, confiança para nós mesmos e para os nossos irmãos, estendendo não somente as nossas mãos, mas dando-lhe os ouvidos para escutar e auxiliando-os, se necessário, ao encontro de um atendimento próprio para as suas dúvidas e os seus medos. Que o amor esteja com todos nós. A minha gratidão ao Núcleo Espírita Chico Xavier por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos.